e agora o Corinthians segue em busca do próximo compromisso. Segue mirando o dia 13 de julho, quando enfrenta o Bragantino em Itaquera no retorno do Campeonato Brasileiro. Enfim, no fundo, para não ficar em cima do muro, eu traria, tá? Por um bom salário eu traria. A gente começa falando do Corinthians. Foram 15 dias de descanso, mas o Corinthians se reapresentou no último sábado, já teve treino com bola no domingo e nessa segunda-feira a imprensa pôde acompanhar cerca de 40 minutos da atividade com bola aqui no CT Joaquim Grava. E o que se viu? Tranquilidade? Que nada, muita intensidade. André Ramalho mancou depois de uma dividida num trabalho 2 contra 2 em campo reduzido. O Charles precisou até de spray no tornozelo por causa de uma dividida também, um carrinho que ele deu. E o Memphis ficou reclamando de uma falta do goleiro, tudo isso numa atividade simples com bola aqui no Parque Ecológico. E isso é um pedido do próprio técnico Dorival Júnior, que quer um time mordendo mais, com intensidade nesse segundo semestre. Intensidade hoje no futebol é a palavra-chave. Se o teu time não tiver intensidade, você não vai ganhar de ninguém. A competição hoje ela está muito igual, né? As equipes estão muito igualadas fisicamente. E eu posso te dizer que eu trabalho com o Dorival já há mais de 20 anos, né? E eu sei que os times que ele treina, ele exige muita intensidade. A gente citou o Memphis, né, que brincou com os companheiros ali nessa atividade com bola. O holandês tinha ameaçado não se reapresentar por causa de uma dívida que o Corinthians tem com o atleta de mais de 6 milhões de reais. A diretoria pagou cerca de 1.400.000 referentes a um atraso dos direitos de imagem, mas ainda faltam 4.700.000 reais em premiações do Campeonato Paulista. A grande novidade por aqui foi a presença de Yuri Alberto, que teve uma fratura em uma das vértebras, né, da lombar, e mesmo assim já vem participando de algumas atividades, não está com o restante do elenco, ainda não tem uma previsão de retorno, mas a parte boa é que o jogador vem em transição física e pode retornar muito antes do esperado. É um atleta que se cuida, vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições. Ranieri e Gustavo Henrique, que eram ausências antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, participaram normalmente dos treinamentos, estão 100%. Agora a grande dúvida do torcedor está relacionada a Rodrigo Garro. Será que o joelho finalmente deu uma trégua e o argentino vai poder atuar 100% fisicamente nas próximas partidas e nas decisões que vem pela frente? Por mais que agora a gente teve esse período de férias, é um atleta que tem que ter um cuidado, é um atleta que você tem que estar acompanhando, porque a sequência de jogos que a gente vai enfrentar nesse retorno ela é grande também. E aí ele já não entra mais na transição, aí entra o controle de treino, o controle de carga, e aí pode ser que em alguns momentos o Garro não jogue 90 minutos. A única ausência mesmo foi a de Igor Coronado, meio-campista que rescindiu o contrato com o Corinthians, vai receber aquela dívida de mais de 10 milhões de reais em 18 parcelas, até se despediu dos ex-companheiros no sábado e agora o Corinthians segue em busca do próximo compromisso, segue mirando o dia 13 de julho, quando enfrenta o Bragantino em Itaquera no retorno do Campeonato Brasileiro. Mas o que o Timão quer saber mesmo, a Fiel pensa, é na Copa do Brasil. Dia 30 de julho, o primeiro jogo das oitavas de final, simplesmente um derby contra o Palmeiras. Será que com o Yuri Alberto em campo? A gente tem profissionais bastante capacitados, investimos em estrutura e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Esse otimismo é importante até porque o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do time nessa temporada. Esse problema, a lesão na coluna é complicada, na vértebra, dói pra caramba. Tomara que ele fique legal e possa voltar. Os valores, só se eu conseguir apurar quanto que ele ganha hoje no América de Cali, tá? Mas o Quinteiro é um jogador que talvez não seja tão caro, né? Porque não vai pro Corinthians, que paga aí qualquer 1 milhão para qualquer jogador. Talvez o Quinteiro, eu não acredito que o Quinteiro chegue a um salário de 1 milhão, não acredito. Enfim, no fundo, para não ficar em cima do muro, eu traria, tá? Por um bom salário eu traria. É igual a questão do Biel, que nós vamos falar daqui a pouco. Se for para comprar o Biel,
por 7 milhões de euros, eu não compraria. Se for para contratar por empréstimo, eu contrataria. Então, os valores pesam na minha avaliação. Então, um Quinteiro aí ganhando 500 mil reais por mês, que já é muito, hein? Eu aceitaria. Poderia ser um jogador importante. Imagina o Quinteiro enfiando bola pro Yuri Alberto, deixando ele na cara do gol toda hora, o próprio Memphis. Mas é um risco, porque é um jogador velho, a gente pode estar pegando agora só o bagaço da laranja, né? Esse é o problema, entendeu? A gente pode estar só pegando o bagaço da laranja. É igual você, por exemplo, o Arrascaeta esse ano tá fazendo um baita ano no Flamengo, mas ele já tá jogando em alta performance há 10 anos, há mais de 10 anos. O Arrascaeta deve estar em uns 15 anos jogando bola em alta performance. Uma hora você pode arriscar agora, contratamos o Arrascaeta. Não, você pode estar pegando o bagaço da laranja agora, porque é a reta final da carreira do cara, entendeu? Ah, mas ele é bom, com uma perna ele é bom. Não é assim, a gente viu que o Renato Augusto, que é tecnicamente absurdamente bom, ele não rendeu nem no Corinthians nem no Fluminense, entendeu? O próprio Coronado sem intensidade, tecnicamente é maravilhoso. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação, de emoção, né? O Quinteiro, arrebentou com a gente. Realmente, muito bom, arrebentou com a gente. Agora, para uma sequência, eu não consigo imaginar o Quinteiro titular no Corinthians. Esse time do Corinthians, se ele quiser ser competitivo, vai ter que ser da seguinte forma: Garro, Yuri Alberto e Memphis lá na frente, e três jogadores intensos em volta. E a gente não vai ser assim. Primeiro que já tem um Carrídio. Então você imagina o meio campo: José Martínez, Carrídio, Quinteiro, na frente Memphis. Não dá para imaginar um Corinthians assim hoje. Aí eu passo a entender o Soldado e o Dorival. Entendeu? Aí eu passo a entender. Porque a maioria não marca, né? Com exceção ao José Martínez, que marca. Tá? Então, o Família String está dizendo, mas o Corinthians sempre toma gol dessas velharias sul-americanas. Tudo bem, mas você vê o time do Racing, Martineira correndo de um lado, os caras muito mais rápidos, né? O Quinteiro jogando num time mais jovem. Você pega o próprio América de Cali, os caras jogavam com 2 pontas, que era tipo o Speed Mendonça, os 2 pontas do América de Cali. Aí você pode ter o Quinteiro, entendeu, Stringer? Agora, você ter o Quinteiro para jogar com o Martínez, para jogar com o Carrídio, para jogar com o Garro, para jogar com o Memphis, é uma outra situação. Então, acaba envelhecendo, tá? Acaba envelhecendo o time do Corinthians. Mas vai chegar para ser um reserva. Mas, Samir, no caso, o Quinteiro seria mais um reserva, entendeu? A gente precisa de um time titular primeiro, para depois pensar em reforçar o nosso banco. Samir, traz ele com um contrato de produtividade. Aí seria uma boa, mas será que ele aceitaria? Será que o Corinthians faria esse tipo de contrato? Melhor um velho do que nada. Eu não consigo imaginar o Quinteiro titular, mas infelizmente vejo o Raniel e o Michael jogando. É triste. Samir, a recusa do Quinteiro foi o alto salário pedido. Cara, o que eu sei, tá? O que eu sei é que o Corinthians nem chegou a falar de valores sobre o Quinteiro, porque o perfil dele não interessou, entendeu? O perfil dele não interessou, tá? Aí essa é a questão. Eu não ouvi nem falar do salário dele. Eu nem imagino quanto que o Quinteiro ganha. E eu sou o Samir Cascalho, eu vou procurar saber. O Neto Alves, esqueci, temos que trazer caras mais novos, é só olhar o 100 Mundial. Contrataram Facundo Torres, Piquerez, Flaco Lopes, todos com idades baixas para jogar muitos anos e até vender. O Corinthians é só prejuízo. Você vai trazer o Quinteiro hoje, é igual aquele que deu aquele lançamento lá, como é que chamava aquele jogador? Acho que era equatoriano, que jogou no nosso time, o Sornosa.
Cara, o cara já veio aqui já lento pra caramba, né? E nem era tão velho, né? O Quinteiro ganha 600 mil, ele ganha 600 mil, enfim, pode ser por aí, né? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Um contrato de produtividade eu até aceitaria. Mas assim, o Quinteiro é o tipo do jogador que eu não entro numa discussão. Sério, não é que eu fico em cima do muro. Eu vou resumir para vocês. O Quinteiro é o tipo de jogador que eu entendo quem não quer e entendo quem quer. Cara, eu não preciso sempre estar em toda análise minha. Às vezes eu tenho que achar um ponto de equilíbrio. E nessa do Quinteiro eu consigo entender quem quer. Pô, Samir, né? O cara chega e fala assim para mim, pô, Samir, tudo bem, não traz o Quinteiro, aí nós vamos entrar em campo com Michael, Bidon, que parece um veterano, José Martínez, entendeu? É complicado, velho. Aí eu dou razão pro cara. Vamos pôr o Quinteiro, então. Se for pra, se você falar assim pra mim hoje, pra escalar Quinteiro ou Bidon, eu escalo o Quinteiro. Quinteiro ou Martínez, eu escalo o Quinteiro. Quinteiro, enfim, Michael, não precisa nem falar. Quinteiro ou Ranieri, tudo bem que é outra posição, né? Agora, eu entendo também quem fala assim, Samir, não dá pra trazer mais um velho, pô. A gente precisa trazer uma molecada, precisa trazer caras mais novos, com potencial para não só para revenda, mas para aguentar 90 minutos, aguentar 3, 4 jogos seguidos. A gente não tem um time titular hoje porque o nosso time não aguenta, ele é fraco fisicamente. Tá? Ele é fraco. Agora, tem gente falando aqui que o Quinteiros ganha 200 mil euros. Pô, 200 mil euros, meu amigo, dá mais de R$1 milhão. Aí não dá. Entendeu? Aí você vai trazer o Matias Rojas versão colombiana, né? Hein? Já deixou passar o Joaquim do Vélez, o alemão. O Joaquim foi para algum clube, né? O empresário dele, eu falei com o empresário dele que ofereceu ele pro Corinthians e parece que ele tá indo para algum clube aí, o Joaquim, é o Joaquim Garcia, né, alemão? É o Joaquim Garcia, né? O empresário dele, eu tenho um contato. Ele me passou que ofereceu pro Corinthians, mas o Corinthians sequer respondeu ele, tá? Agora, cara, se a gente vê o Matias Zorra jogando uma partida também, a gente pode se apaixonar, né? Nossa, como joga muito. Entendeu? Tem que ver a sequência. Tem que ver a sequência, tá? Tem que ver a sequência e a dinâmica, né? A dinâmica do Quinteiro para conseguir fazer uma temporada toda. E ele não aguenta, né, velho? Ele não aguenta. Perdemos o Pulga, o Eric Pulga, enfim, perdemos, né, velho? Aí é difícil, né? É difícil, entendeu? Mas é isso então, gente, ó. O Quinteiro, a notícia é essa, tá? Notícia exclusiva. Quinteiro foi oferecido e rejeitado, tá? Pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Então é um jogador que não vem pro Corinthians. Assim, gente, no fundo, repito, para não ficar em cima do muro, eu traria, tá? Eu traria. Se não fosse 1 milhão, claro, eu traria. 500 pau, até 600 mil por mês aí que vocês falaram que ele pode ganhar. Não sei o salário dele, tá? Eu traria. Como é que tá a nossa enquete? Ó, mais de 2 mil corintianos com a gente. Deixa o like aqui, exclusivo, Quinteiro oferecido e rejeitado no Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Deixa eu ver como é que tá a nossa enquete. Eu vou entrar aqui só pra gente, né, dar uma olhada e eu passar para vocês, ó. Timão tá certo em rejeitar o Quinteiro? Sim, muito velho, 48%. Não, ajudaria muito. Ó, para vocês verem, né, 52%. Olha o equilíbrio, tá, na enquete. O pessoal do Corinthians me assiste, né? Eles devem estar falando, pô, acertamos em rejeitar. Olha o equilíbrio. 52 para 48 na nossa enquete. Tá? E é difícil ter umas enquetes equilibradas assim, né? Por quê? Porque o torcedor corintiano tá como eu.
Eu quase fiquei em cima do muro nessa questão aí. Entendeu? Eu quase fiquei em cima do muro. Mas é um jogador que... né? É um jogador que mexe com os sentimentos, porque acabou detonando a gente nos últimos jogos, né, velho? Quinteirão acabou zoando com nós aí nos últimos encontros, né? Hein? E isso daí tem torcedor que quer ir por aqui, tá? Vamos mudar de assunto pra gente não ficar só no Quinteiro, porque tem também a questão do Biel, né? A gente tá falando para vocês aqui no programa de hoje, que também é mercado da bola, né? Nova proposta por Biel, entenda, tá? Essa informação é uma informação. Essa informação é uma informação dos colunistas, né, do UOL, o Bruno Andrade e também o nosso querido André Hernan, né, meus colegas lá de UOL. Eles falaram que o Corinthians resolveu mudar a estratégia para contratar o Biel. Biel do Sport de Portugal, Biel que estava no Bahia, Biel que jogou no Grêmio, acho que foi até revelado pelo Grêmio, se eu não me engano. O Corinthians agora tenta a contratação em definitivo, tá? Como eu já havia trazido para vocês aí com exclusividade, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo para começar a brincadeira. E outros clubes também fizeram. São Paulo, Vasco, enfim, outros clubes também fizeram. Atlético Mineiro. E aí o Corinthians, para tentar ganhar na concorrência, o Corinthians fez uma proposta para comprar parte dos direitos econômicos, segundo os dois. Eu tenho informação que o Corinthians estava pensando nisso e alinhando isso daí para passar pro presidente Osmar Stabile, e o Fabinho estava analisando essa questão. Segundo a coluna do UOL aqui, isso já foi feito. O Corinthians já enviou uma proposta para comprar parte dos direitos econômicos. Por exemplo, 100% do Biel hoje, os portugueses estão pedindo 7 milhões de euros, 45 milhões de reais. Eu já fiz a crítica na hora do almoço, tá? Se o Corinthians comprar o Biel por 7 milhões de euros, eu vou criticar, porque é um risco muito grande. É um risco muito grande. E não adianta ficar se empolgando. Não vai ser igual os menininhos que estão aqui, que se empolgaram com a vitória do Botafogo. Até você vê os corintianos de hoje, hein? Se empolgaram com a vitória do Botafogo, se empolgam com a vitória do Fluminense no Mundial. Não vai se empolgar, porque vocês se empolgaram com o Thales Magnon. Magnon. Tá? Não vou nem falar Magno. Magnon. Thales Magnon. Vocês se empolgaram com ele e queriam que o Corinthians pagasse 15 milhões de dólares nele. Parabéns para vocês que um dia pensaram assim. E eu, quando ele estava fazendo uns golzinhos, eu dizia, não vale, não vale. O Biel não vale 7 milhões de euros, é um risco. Agora, o mercado é difícil. Tá muito difícil de você encontrar jogadores bons e baratos. O Biel é da categoria bom, é bom jogador. E se o Corinthians, por exemplo, pagar 3 milhões de euros por ele, beleza, no máximo, por parte dos direitos econômicos, eu aceito, tá? 2 milhões e meio de euros, 3 milhões, eu acabo aceitando. Mas passou disso, aí eu costumo dizer que a procedência é maligna, tá? Não dá para trazer. Então, essa é a proposta, né, do Corinthians hoje, tá? Outros times do Brasil querem também o Biel, como Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. É bom a gente lembrar que ele foi vendido, tá? Do Bahia para o Sport por 8 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros por objetivos. Isso eu não acredito. Desses dois aí, eu sempre... Bom, eu não sei o que é pior, nome composto ou esses dois, ou esses bônus aí que eu nunca vi na vida, tá? Enfim, não teve muito espaço, só fez 7 jogos pelo Sport, 24 anos, é jovem. Eu acho que vale a tentativa, tá? Eu acho que vale a tentativa do Corinthians contratar o Biel, beleza?
Nessas condições. Agora, se for para pagar 100%, aí lascou. Se for para pagar 100%, aí eu tô fora, tá? Aí eu tô fora. Samir, Biel é fraco. Ver ele no Bahia era assustador. Cara, eu falei hoje no almoço com a Fiel, Biel, ele não foi nem titular absoluto no Bahia, hein, velho. Tem isso, hein? Ele não foi nem titular absoluto no Bahia, tá? Teve uma passagem bem ruim pelo Grêmio e não foi titular absoluto no Bahia, mas os jogos que ele fez contra o Corinthians, um ele entrou no decorrer do jogo, outro ele foi titular, eu gostei. Eu acho que se for por empréstimo ou pagar barato, beleza. Se for para investir alto, o risco é grande. E aí melhor é você ser mais habilidoso no mercado, tá? Biel ou Elinho, diz o Tiringa, qual que eu prefiro? Pergunta pra mim. Cara, tá quase no mesmo nível, né? Quase no mesmo nível. Um abraço ao alemão corintiano, membro do canal. O Vitor Laranjeira, Samir, Thiago Mendes tem 33 anos e outros volantes 30, mas segue sendo especulados no timão. Verratti com 32 e livre no mercado. Seria possível? Em meio às turbulências que rondam o Parque São Jorge, uma declaração reacendeu a chama da torcida direto da Europa. Um nome conhecido revelou, mais uma vez, seu maior sonho no futebol, vestir a camisa do Corinthians. Não se trata apenas de um desejo profissional, é uma promessa de alma, marcada pela infância, pela dor e por uma história de amor ao clube que ultrapassa os gramados. Influenciado por seu irmão, torcedor fiel e membro da maior torcida organizada do Timão. Esse zagueiro carrega em seu peito o escudo, mesmo jogando longe. Eu torci pelo Corinthians por causa do meu irmão. Ele não está mais aqui, mas sei que realizei o sonho dele, disse. Emocionado, mesmo com contrato até 2027 na Europa, ele não esconde voltar ao Brasil. Vestir o manto e pisar na arena como jogador do Corinthians é um chamado de coração. Agora é com você, fiel. Se você acredita que nada é impossível para quem tem fé, se você também sente que o destino ainda vai trazer esse guerreiro pra casa, comenta aí abaixo. Sergipe Fu da vontade de Deus, ele vem. Vamos mostrar a força da torcida que nunca abandona. Se inscreve no canal, deixa aquele like que fortalece e compartilha com um amigo que também vive o Corinthians com o Cork.